Muito bem, queremos conversar a respeito do Senhor e conhecê-lo, conhecer profundamente Deus. Quem é o Senhor? Sabemos que os atributos de Deus, as qualidades do seu caráter, revelam exatamente o nosso Deus. Jesus disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando olhamos para Jesus, podemos ver Deus, podemos ver o Pai. Quando olhamos para o Pai, podemos ver como a Trindade, de uma maneira tão perfeita, tão linda, se identifica, principalmente neste atributo, santidade. Vamos ver então, neste estudo, o que é a santidade de Deus. Mas antes, nós vamos orar. Orar adorando o nosso Deus. Orar dizendo como seres viventes que o Senhor é santo. Então ore comigo dizendo estas palavras. Santo Deus, Tu és tão santo, Senhor, que de cada faceta de Teu caráter emana Tua santidade. Cada palavra dos Teus lábios é santa. Tu não podes ver iniquidade, porque Teus olhos são puros demais. Com o pecador não podes estar, porque és totalmente santo. Somente pelo sangue do Cordeiro posso estar aqui, diante de Ti. Senão, na manifestação da Tua santidade, eu morreria. Senhor, eu venho contemplar a Tua santidade. Revela-me mais sobre Ti, sobre a Tua santidade. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela atuação de Teu Espírito Santo no meu interior, pois Ele me transforma segundo a Tua imagem, de glória em glória. Santo Deus, Tu és tão santo que os 4 seres viventes estão diante de Ti sem descanso, nem de dia, nem de noite, e proclamam a Tua santidade. Santo, santo, santo é aquele que é, que era e que há de vir. Estou aqui, agora e para sempre. Eu nunca me cansarei de declarar que é santo, santo, santo. Eu Te amo e Te adoro na beleza da Tua santidade. Amém. Como é maravilhoso poder contemplar Deus em toda a beleza do seu ser, em toda a beleza da sua santidade, e saber que todos os atributos de Deus estão dentro da sua própria santidade. A sua paz é santa, a sua alegria é santa, a sua bondade é santa, a sua fidelidade é santa. Mas o que isto significa? Vamos começar então pelo dicionário. Vamos ver o que o dicionário nos fala sobre a santidade. O dicionário Aurélio apenas nos fornece o seguinte sobre santificação: qualidade ou estado de santo. Bem, ficou ainda bastante vago, qualidade ou estado de santo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. No Velho Testamento, encontramos as palavras hebraicas usadas para santidade, kadosh e kodesh, provenientes da raiz semítica que significa separação ou extirpação. Agora sim, as coisas começam a ficar mais claras. Santidade é separação ou extirpação, o corte, a separação, romper de onde estava. Separação. Deus é santo, totalmente separado de tudo que é mal, de tudo que é pecaminoso, de tudo que é impuro. Deus é absolutamente santo e Ele requer que nós também sejamos santos. E no Velho Testamento, então, vemos esta palavra kadosh ou kodesh relacionada com extirpação ou separação. Totalmente separado. E aquilo que está separado não está junto, não está próximo a algo que separa. Deus é santo e a sua santidade está sobre as nossas vidas, vem sobre nós através do Espírito Santo. É usada no Velho Testamento esta palavra nas Escrituras para a separação ou a consagração de uma pessoa ou alguma coisa para o uso divino.
Então, aquilo que era santo era separado para uso divino, uso exclusivo do Senhor. Aquilo que foi consagrado ao Senhor pertence a Ele, pertence ao Senhor, é santo, é separado. Por isso, quando Deus disse a Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés tirou as sandálias, se prostrou e adorou o Senhor. Mas terra santa não é exatamente aquele lugar onde Deus apareceu a Moisés, que não sabemos exatamente aonde é. Mesmo subindo o Monte Sinai, o Monte Horebe, as colinas do Sinai, procurando saber onde era este lugar santo. O lugar santo é onde Deus está e se manifesta. Onde Ele se manifesta, onde Ele habita, onde Ele está. Sabemos que pela onipresença de Deus Ele está em todo lugar, mas Ele se manifesta em nossas vidas. Ele se manifesta, Ele habita em nosso coração, Ele habita em nós. Portanto, o nosso corpo, que é feito de terra, passa a ser terra santa. Nós passamos a ser esta terra santa, habitação do Senhor, porque Ele veio morar em nós. Continuando sobre o Velho Testamento, ali vamos encontrar os sacerdotes, os levitas da família de Arão, sendo consagrados ao serviço do Senhor, recebendo essa ordem de se santificarem para o exercício do seu chamado. Então, dentro desta explicação do Velho Testamento na palavra Kadosh ou Kodesh, separado, consagrado para o serviço divino, vamos ver que os sacerdotes da família de Arão eram consagrados para Deus. Eles tornavam-se, então, santos. Quando consagramos nossos filhos ao Senhor, eles são santos. Quando consagramos nossas vidas ao Senhor, ela é santa. Quando consagramos nossa casa, ungimos, consagramos ao Senhor, é tudo santo. É para uso do Senhor, para que Ele use como quer, como quiser, quando quiser, da maneira que aprouver ao Senhor. Ele foi consagrado, agora é santo. Tudo aquilo que era colocado sobre o altar, toda oferta, tornava-se santa, pois era consagrada ao Senhor. O sacerdote não deve beber vinho ou bebida forte quando entrar na presença do Senhor, para discernir o santo do profano. Levítico 10, de 8 a 11. Pois o sacerdote é santo ao seu Deus. Levítico 21, de 7 a 8. Quando o sacerdote entrava para ministrar ao Senhor, quando ele entrava ali naqueles lugares que haviam sido consagrados para o Senhor, para uso exclusivo do culto a Deus e de adoração ao Senhor, os sacerdotes entravam descalços, eles entravam ali para ministrar a Deus. E então eles não podiam beber bebida forte. Eles não podiam estar embriagados e nem mesmo provar o vinho para ministrar diante do Senhor. Por isso, nós temos aqui um princípio para nós, os cristãos, que o sacerdote cristão é aquele que está envolvido na obra 24 horas. Por isso, eis aí um bom argumento para o crente não beber, se abster completamente de bebida embriagante, do vinho ou qualquer outra bebida. O sacerdote entraria na presença do Senhor em santidade. E também nós vemos o Senhor dizendo, porque o sacerdote será santo, separado para o uso, para a ministração, para o serviço, para a obra do Senhor. Santo como separado. Santo como separado para a obra do Senhor, para o trabalho do Senhor. Encontramos também a ordem do Senhor de preparar o tabernáculo, com seus móveis, seus utensílios, sendo consagrados, ungidos devidamente e santificados, ou separados para o uso exclusivo dos sacerdotes para o culto a Deus. Não somente vemos a unção dos sacerdotes
sobre a sua cabeça, sobre a sua orelha direita, o polegar da mão direita, o polegar ou hálux do seu pé direito. Mas nós vemos também que eram consagrados ao Senhor ou ungidos os utensílios, os móveis do tabernáculo. Tanto a arca da aliança, quanto a pia com a água para os sacerdotes se lavarem, a pia de bronze, quanto o altar de bronze, o altar de ouro do incenso, o candelabro de ouro que simboliza o Espírito Santo e a mesa com os pães da proposição, tudo, as cortinas, as tábuas, tudo, o mais simples prego usado na construção do tabernáculo, tudo foi consagrado ao Senhor. Era para uso exclusivo na obra de Deus. Quando a palavra de Deus nos chama de santos, ela está trazendo exatamente esta ideia de que tudo em nós é separado para Deus. Isto é santidade, ser santo. No tabernáculo, tudo se tornava santíssimo após a unção com óleo sagrado, que simbolizava o Espírito Santo e a sua atuação santificadora. Após aquele toque, primeiro vinha a aspersão do sangue e em seguida o óleo. A aspersão do sangue nos fala sobre a purificação dos pecados através do sangue de Jesus. Eu e você só podemos ser santos, separados para Deus, depois de recebermos a aspersão do sangue de Jesus. Depois que recebermos em nossas vidas a atuação do seu sangue, perdoando os nossos pecados. E em seguida era aplicado o óleo, que simboliza o Espírito de Deus, que santifica, que capacita para a obra do Senhor. Então todos os utensílios eram santificados pela unção, a aspersão do sangue e a unção. O próprio sacerdote passou por esse ritual. Em sua orelha, em seu dedo, era passado primeiro o sangue, depois o óleo, trazendo a santificação, tornando tudo santíssimo para o uso do Senhor. Vamos ver no Novo Testamento. A palavra grega usada no Novo Testamento para santo era ágios, com a mesma conotação do hebraico, significando puro. Então, no Antigo Testamento, a tradução de kadosh seria separação. Ágios, no grego, seria puro, puro. Puro é aquilo que não foi contaminado, não há mistura, é puro. Um grama de ouro puro, sem nenhuma outra liga, sem nenhum outro metal misturado, sem cobre, sem prata, puro, puro. Apenas as moléculas ali do ouro, puro, puro. Assim Deus nos quer, absolutamente puros, com nosso coração apenas cheio da sua presença, do seu Espírito Santo, da sua palavra. E nós sabemos que alcançaremos esse nível que Paulo diz que é o nível de varão perfeito, a plenitude da santidade em Cristo, quando formos arrebatados, levados ao encontro do Senhor e quando seremos todos transformados à semelhança de Jesus. Por enquanto nós estamos neste processo de ser transformados de glória em glória na santidade e na imagem do Senhor. Encontramos o Messias sendo chamado de o Santo em Atos 2, 27. Jesus é chamado o Santo de Deus. Com esse artigo definido aí no singular, nos mostrando que toda a plenitude da santidade estava ali revelada em Cristo. Jesus, totalmente santo. Ele disse às pessoas na sua época: quem de vocês me convence de pecado? Quem poderia apresentar um único pecado em Jesus? Não podia, ninguém podia lançar pedra no Senhor ou dizer: você fez isso. A blasfêmia que eles disseram que Jesus falou foi porque ele disse: eu sou o Filho de Deus. Era verdade, era realidade na vida do Senhor. A questão do sábado, de Jesus comer
e permitir que os discípulos colhessem as espigas, ele mesmo trouxe a explicação e ele estava rompendo com aquele sentimento legalista das pessoas, dos fariseus na sua época, mostrando que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Jesus nunca falhou, nunca pecou, totalmente santo, santo. A relação subentendida de santidade e de piedade, no contexto do Novo Testamento, tem também o sentido de amado de Deus. Então, aquele que é santo, piedoso, amado de Deus. Amado de Deus e cheio do amor de Deus. O amor de Deus que se derrama no nosso coração. E esse amor de Deus é que traz esse entendimento da santidade. Porque a santidade de Deus, ela não é passiva, mas ela é ativa. A santidade de Deus jorra sobre as nossas vidas. Quando Isaías esteve na presença de Deus e viu a santidade do Senhor, ele disse, ai de mim, porque eu vou perecer. Deus é grande demais. Mas o que o Senhor disse, um serafim tomou uma brasa, tocou os lábios de Isaías e o Senhor disse, pronto, a tua iniquidade foi tirada. Imediatamente, quando reconhecemos as nossas falhas, quando reconhecemos as nossas culpas, a santidade de Deus nos toca através do sangue de Jesus. Quando nos arrependemos, reconhecemos nossas falhas e pedimos a Deus, misericórdia, Senhor, perdoa-me. Imediatamente, o sangue de Jesus é aplicado sobre as nossas vidas, trazendo a santidade. Costumamos dizer que santo não é o que nunca se suja, mas o que sempre se lava. Santo é aquele que está constantemente se lavando no sangue do Cordeiro. A primeira aplicação do termo santo no Velho Testamento é para o sábado, com a lembrança da obra criadora de Deus, em Gênesis 2, 3. E sendo um dia separado para o descanso do trabalho do homem. Então vemos que a palavra diz que em 6 dias Deus fez todas as coisas e no 7º dia ele descansou. Descansou e santificou o dia 7º, porque nele Deus descansou de toda a obra que como Criador ele fizera. Ele santificou este dia, ele separou este dia para que o homem pudesse santificá-lo e lembrar-se que Deus é o Criador de todas as coisas. E então, nós vamos ver que Jesus vai ressuscitar no primeiro dia da semana. Jesus, então, vai trazer algo tão novo, tão maravilhoso para o contexto, para a compreensão dos homens, da obra de Deus, da vontade de Deus. E nós vamos ver que não somente o 7º dia é santo. Os cristãos começam a se reunir no primeiro dia e o primeiro dia torna-se um dia especial. E, na verdade, a santidade de Deus que nos envolve torna todos os dias santos e especiais. Torna todas as nossas atitudes, todas as nossas atividades santas e especiais. Não é santo apenas aquele que é um pastor, ou aquele que é um sacerdote, aquele que é um intercessor, aquele que é um adorador, aquele que está fazendo a obra de Deus na igreja, pregando, cantando ou ministrando, intercedendo, mas em tudo que fizermos, no nosso trabalho, como profissionais liberais, como empregados, como patrões, nas coisas mais simples, como preparar uma comida, arrumar uma mesa, esticar a cama, ou aprontar o filho pequeno, nas coisas mais simples. Deus é santificado quando fazemos tudo para a sua glória, para o seu louvor. Então, a questão da santificação que encontramos do sábado, que é a primeira menção de santificação na Bíblia, é Deus santificando o sábado. Deus santificando a obra dos homens, separando realmente aquele dia para lembrar que Deus é santo
e que o que nós fizermos, Paulo diz, seja por palavras, por obras, seja tudo para a glória de Deus. E aquilo que é para a glória de Deus é santo, é especial. A santidade é o mais elevado atributo de Deus. A santidade, nós podemos dizer que a santidade envolve todos os atributos. Tudo que Deus é está dentro da sua própria santidade. Sua santidade denota sua separação da própria criação e o fato de estar elevado acima dela, estabelecendo a transcendência de Deus. Somente Yahvé é Deus. Então nós vemos que por causa do pecado, porque o homem escolheu o pecado, até a natureza sentiu os efeitos do pecado. Nós estamos vendo aí a poluição da terra, vendo o aquecimento global, vendo o que está acontecendo com a própria natureza, em detrimento do pecado do homem, em detrimento do homem estar buscando seus próprios interesses e não se importando com a geração que vem, e não se importando com as coisas ao seu redor, mas o seu egoísmo desenfreado, destruindo tudo aquilo que Deus colocou para que ele dominasse com sabedoria e santidade. Nós vamos ver que o homem, ao desobedecer o Senhor, a natureza tem sentido o pecado. E Deus, que é santo, ele está totalmente separado da própria natureza, ele é transcendente, apesar de Deus estar em todo lugar, encher a todos os espaços, tudo está mergulhado em Deus. Deus é santo, separado daquilo que é mal, separado daquilo que é feio, no sentido de pecaminoso, por causa da transcendência de Deus. Ele faz contraste com os deuses falsos, Êxodo 15, 11, e com todas as criaturas. Isaías 40, 25 diz: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Os deuses falsos, os deuses feitos pelas mãos dos homens, que têm boca e não falam, pés e não andam, eles têm, na mitologia grega, romana, na mitologia dos egípcios e dos povos no passado da história antiga, nós vamos ver que os deuses, esses deuses falsos representados nas imagens de escultura, eram deuses com os mesmos sentimentos e as mesmas falhas de caráter dos seres humanos. Porque os homens não conheciam nada melhor do que a si mesmos para fazerem semelhantes os seus deuses. Mas o Senhor diz: a quem me farei semelhante? Diz o Santo. Quem é como o Senhor? Não há igual ao nosso Deus. Totalmente, absolutamente santo, absolutamente puro, absolutamente perfeito, cheio de poder, ou aquele que tem todo o poder em suas mãos, aquele que é eterno, aquele que é soberano, aquele que age sobre todas as coisas, aquele que está acima de todas elas. O nosso Deus é santo, separado das coisas criadas e das imperfeições que vieram por causa do pecado do homem. A santidade divina também significa que Deus preserva sua posição em relação a todos os seres criados. Ou seja, a posição do Senhor, ele está mais elevado. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos, porque Deus é santo. Ele pensa, ele planeja em total santidade. Então, a posição do Senhor em relação a tudo que foi criado é uma posição superior, acima, por causa da sua própria santidade. Nossos pensamentos, nossos ideais estão maculados com sentimentos falhos ou inclinações da nossa própria carne, de egoísmo, de vaidade, de hipocrisia, mas o Senhor é santo e perfeito. É um alto atributo de Deus em que Ele é o próprio padrão de si mesmo.
Essa santidade faz realçar o contraste entre o divino e o humano. Então vemos que Deus é o próprio padrão de si mesmo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Ele é o padrão de santidade. Ele é o ápice, ele é o clímax, ele é a plenitude da santidade para todos nós. Então, ele é o próprio padrão. Em Oséias 11, verso 9, está escrito: porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu sou Deus e não homem. Deus está aqui falando das suas próprias prerrogativas, do seu próprio caráter, da sua própria capacidade, totalmente diferente e de uma maneira ilimitada, acima dos padrões humanos, acima do que o homem é, acima do que o homem possa fazer, está o nosso Deus. Eu sou santo, santo no meio de ti, diz o Senhor. A santidade de Deus nos inspira admiração por seu caráter perfeito. Salmo 99, verso 3 diz: louvem o teu nome grande e tremendo, pois é santo. Louvar o nome do Senhor, a santidade de Deus nos inspira. A santidade de Deus nos leva a louvá-lo, a adorá-lo, a colocá-lo mesmo no trono e a nos prostrar diante da sua santidade. A santidade divina expressa a excelência moral de Deus. Não há nada, ninguém mais puro que o Senhor. Os atos do Senhor são santos. Aquilo que Ele criou, aquilo que Ele fez, Ele o fez em santidade. Ele fez o homem puro, perfeito, santo, retratando o seu caráter, retratando a sua formosura, retratando a sua própria imagem no homem. Então, a santidade de Deus, ela expressa a excelência moral do nosso Deus, a perfeição dele, para que possamos mirá-lo como no espelho e para que sejamos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. A sua perfeição está livre de toda e qualquer limitação. Não há limites em Deus, não há limites. A santidade de Deus, ela é ilimitada, ela em todos os sentidos, em seus atos, suas palavras. A palavra de Deus é santa, a Bíblia Sagrada, inerrante, é santa. A palavra de Deus foi provada, ela passou 7 vezes por cadinho de barro. Então nós podemos ver aqui o Senhor falando sobre a santidade da sua palavra. Hebreus 1,13 diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Tu és tão puro de olhos. E realmente nós vamos ver que a santidade de Deus, quando enche o nosso coração, através do Espírito Santo, realmente nós vemos que não dá para assistir qualquer coisa, qualquer filme, para ver qualquer cena, não dá. A própria palavra nos orienta que aquilo que é feito no escuro, aquilo que é feito no pecado, aquela hediondez, até falar é torpe. Suja nossos lábios, suja nossa mente, até falar é torpe. Portanto, nós vemos que a santidade do Senhor, o Senhor diz, a palavra diz: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar a iniquidade, a maldade. Todo pecado será julgado. A santidade de Deus, a justiça de Deus exigem o julgamento do pecado. E Jesus veio nos trazer o perdão para os nossos pecados. Ele veio cobrir, ele veio pagar a nossa condenação. Ele veio pagar o preço da nossa salvação para que nós pudéssemos ser santificados nele. A sua santidade, a santidade de Deus, é o resplendor de tudo o que Deus é. Então, a glória de Deus se manifesta em sua santidade. Se você quer conhecer o Senhor, se você quer traduzir num atributo, a glória de Deus é a santidade.
Por isso os 4 seres viventes dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Santo, Santo é o Senhor. Isto significa que todos os seus atributos estão embutidos em sua santidade. Estão todos dentro, concordando, recebendo a santidade de Deus. Deus é absolutamente santo, separado de tudo que é mal, separado de tudo que é pecado, separado, absolutamente bom, absolutamente puro. Como a luz branca, que é separada nas cores do arco-íris, através de um prisma, assim a santidade divina contém todos os outros maravilhosos e perfeitos atributos do caráter e do ser divino. A luz branca, ela vai ser separada naquelas 7 cores do arco-íris. E assim também, nós podemos dizer que a luz branca pode ser a santidade de Deus, que através de um prisma ela vai ser decodificada, ela vai ser separada naquelas 7 cores. Todos os atributos de Deus têm a sua beleza, o alaranjado, o verde, o violeta, todas estas cores tão lindas do arco-íris, mas elas estão juntas no branco. É interessante que a santidade é representada pela cor branca. O branco simboliza a paz, simboliza a santidade, a pureza, é o branco. Geralmente, o preto, ou o marrom, ou o barro, a cor de barro, vão significar o pecado, a sujeira, e o branco, a pureza, a santidade de Deus. E dentro dessa cor branca, da luz branca, ali estão as cores do arco-íris, ali estão embutidos os atributos de Deus. A santidade de Deus, pois, é o atributo dos atributos que forma a unidade de todas as características de Deus. Então, podemos dizer que a santidade é o atributo dos atributos, a qualidade de Deus mais perfeita. Deus é santo. A santidade envolve cada uma das 3 pessoas da Trindade. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. O próprio nome já nos diz isto. O Pai, em João 17, verso 11, o Filho, em Atos 4:30, e o Espírito Santo, cuja santidade está no próprio nome, que comunica essa santidade aos homens através da palavra e de sua ação regeneradora no coração humano. Então, a Trindade divina, a Trindade santa, nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus santo. A santidade envolve todo o ser de Deus, em todos os seus atributos perfeitos. Deus é santo, puro, separado de tudo o que é pecado. É muito importante termos este entendimento, porque o diabo aí no satanismo tenta falar que há um pouquinho de falha em Deus, há um pouquinho de pecado em Deus e há um pouquinho de bondade em Satanás, nos demônios. Existe uma grande mentira, que o diabo só sabe falar mentira, porque isso é próprio dele, falar mentira, mentir, mentir e mentir. Mas o Senhor é o Deus da verdade, é o Deus da pureza, é o Deus da santidade. A Bíblia nos diz que Deus habita em luz inacessível e nele não há treva alguma, nem o mal, porque Deus é santo. Tudo o que ele faz é santo, é puro, é justo, é bom. A santidade de Deus é a somatória de todas as virtudes do seu caráter. Então, se nós, como vimos aí a relação da luz branca, se nós juntarmos todos os atributos de Deus, batermos num liquidificador, numa centrífuga, nós vamos ter como resultado a santidade. Todos os atributos de Deus nos mostram a sua santidade. Por isso, ele é adorado por sua
santidade. Ele habita em plena luz, nele não há falhas ou imperfeições. Não há falhas no Senhor, não há falhas no seu caráter, não há falhas nas suas obras, não há falhas naquilo que as suas mãos fizeram ou naquilo que Ele criou. Deus é perfeito e criou tudo com perfeição. O próprio mal, Satanás, era um anjo, um querubim da guarda. Era perfeito, mas achou-se nele o pecado e ele foi expulso dos céus. Mas quando Deus o criou perfeito. Quando Deus fez o homem perfeito. A santidade do Senhor nos garante a pureza de seus planos, de seus propósitos. Ah, como é maravilhoso saber que tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Por isso nós podemos descansar nele, descansar em sua palavra, descansar em suas promessas, sabendo que tudo que ele faz é perfeito em santidade. Você já imaginou por algum momento se Deus não fosse santo? Onde estaríamos nós? Se tivéssemos um Deus sádico, se tivéssemos um Deus que quisesse nos ver sofrer, se tivéssemos um Deus que fosse maculado com o pecado, com a maldade, comprometido com as coisas erradas, ruins, que terrível! Mas o amor de Deus envolvido nesta santidade nos traz o significado verdadeiro da vida, nos traz a verdadeira alegria de viver e de servi-lo. A santidade do nosso Deus. Deus permite que busquemos sua face e experimentemos em Cristo e através da atuação do Espírito Santo a sua santidade em nossos corações. É o próprio Deus quem nos convoca, é o próprio Deus quem nos toca, é o próprio Deus que nos dá sede dele, sede de Deus, sede das coisas do Senhor. E essa sede vai trazer para nós o saciar que o Espírito Santo que vai nos dar este pão, nos dar a beber desta água, que vai se tornar dentro de nós esta fonte inesgotável, estes rios que fluem, rios de santidade, rios cristalinos. Quando a palavra de Deus nos descreve no Apocalipse o trono de Deus, e diz que adiante desse trono há um mar de cristal. O mar de cristal nos dá a ideia de transparência, de pureza, de algo límpido, algo que você vê completamente refletida a imagem de quem mirar ali. Totalmente limpo, totalmente transparente, totalmente puro. Quando você entra no caminho do Senhor, é um caminho que nos mostra o final, que nos mostra para onde vamos. É um caminho reto, é um caminho de verdade, é um caminho que sabemos que estamos indo para a casa do Pai. Sabemos o que nos aguarda, mas o caminho do homem, o caminho sugerido pelo mal, é um caminho tortuoso, é um caminho que a pessoa não enxerga. Ela acha que está no caminho certo, ela acha que aquele caminho é bom, mas ao final são caminhos de morte. A pessoa que está buscando em qualquer outra fonte que não seja Deus, ela não está plena, ela não tem segurança, ela não sabe para onde vai na eternidade, ela não tem paz, nem segurança. Mas Deus permite que nós o conheçamos, que nós o busquemos. Deus permite, ao contrário, é Ele mesmo quem nos coloca esse desejo para que nós possamos ser saciados nele e encontrar tudo aquilo que Ele tem para nós. Vamos ver também que o Senhor Jesus, Ele é o exemplo de santidade em seu caráter e sua vida para todos nós. O Senhor Jesus é o nosso exemplo de santidade. Ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Nós podemos olhar para Jesus e ver o Espírito Santo agindo.
O próprio Senhor Jesus disse, olha, aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz, olha, assim como o vento vem e você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê o vento é o ar em movimento, mas nós podemos ver o que o vento faz. O vento levantando os nossos cabelos, arrancando as folhas das árvores, levando o lixo, os papéis, o vento mais forte até mesmo arrancando as telhas das casas. O vento pode ser medido, o seu poder, podemos ver o que ele faz, mas ele mesmo é invisível aos nossos olhos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo vai mover, vai fazer, e o Espírito é santo. Ele vai trazer, ele vai mover em nosso interior, tirando aquilo que é carnal, aquilo que é humano, aquilo que não é de Deus, e trazendo para o nosso interior aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é puro. E nós vamos então conhecendo esta vida de Deus, mergulhando nesses depósitos maravilhosos dos mistérios de Deus, da sua santidade, da sua bondade, das virtudes do seu caráter. E estas virtudes que são comunicáveis aos homens, nós podemos tê-las em nós. Fidelidade, amor, bondade e santidade. Ser santos como o Senhor é santo, através do Espírito Santo que vem morar em nós e vem nos ensinar a falar de maneira santa, a olhar de maneira santa, a ouvir de maneira santa, a agir, a fazer as coisas de maneira santa, porque o Espírito de Deus é santo. E Ele, quando nós permitimos que Ele dirija, guie as nossas vidas, nós vamos andar em santidade. Não é apenas o fato de não pecar, mas sua santidade estava implícita em sua total consagração ao Pai, à sua vontade e ao propósito de Deus. Vemos aqui a santidade de Jesus não estava ligada apenas ao fato dele não pecar, mas estava ligada à sua total consagração ao Pai. Esse é o segredo da santidade na vida do cristão. Não é simplesmente ele ficar vigiando para não pecar. Não é simplesmente ele estar atento para não cair em tentação. Mas é ele saber que depende, é nós sabermos que dependemos totalmente do Senhor. Dependemos totalmente do Espírito Santo para não pecar. Dependemos dele para ter como as asas da águia para voar às alturas da intimidade com Deus, às alturas da comunhão com o Senhor, para deixarmos que o rosto do Senhor brilhe no nosso rosto, como a bênção de Arão diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando nós olhamos para o rosto de Deus e o rosto dele brilha sobre o nosso rosto, vem sobre nós a sua paz. E o brilho do rosto do Senhor é santidade, é santidade. Comunhão com Deus é mergulhar na santidade de Deus. Por isso, quando há pecado em nossas vidas, o Espírito Santo nos convence, ele nos mostra. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o Senhor se revela a nós. E santo não é o que nunca se suja, mas o que sempre se lava. E o Espírito Santo nos leva a nos lavar em Cristo. Cristo teve uma vida santa, absolutamente santo, em toda a sua maneira de viver, cheio do Espírito Santo. Jesus se santificou a si mesmo para cumprir toda a sua missão gloriosa de salvar a humanidade. João 17:19, ele nos diz: por isso, por causa deles, eu me santifico. Eu me santifico. O Senhor disse: eu me santifico. Ele estava aqui em carne humana. Jesus não teve a natureza pecaminosa. O pecado não habitou em Jesus.
Ele foi colocado no ventre de Maria, semente divina no ventre de Maria, totalmente separado do pecado. Jesus foi santo, mas cheio do Espírito Santo, mas ele nos deixou o caminho da santidade, ele nos deixou o recurso para sermos santos. Jesus, absolutamente santo, ele estava sujeito a pecar, porque estava em carne humana. O diabo tentou, mas ele foi fiel. Ele não se dobrou ao diabo em momento algum. E o segredo de Jesus era estar cheio do Espírito Santo. O segredo para as nossas vidas, para caminharmos em santidade, é recebermos o perdão dos pecados através do sangue de Cristo e sermos cheios do Espírito Santo. Jesus se santificou e Ele quer que nós sejamos santos. Ele disse, Pai, é a favor deles. É a favor deles. Ele disse, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. Somos santificados no contato com a palavra de Deus. Somos santificados ao compreendermos pela iluminação do Espírito Santo as realidades da palavra de Deus. A santidade de Cristo torna-se o padrão do caráter cristão, sendo realidade na igreja através da obra do Espírito Santo. Nosso modelo de santidade não é simplesmente o pastor da igreja, os nossos líderes. O apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo, olhem para mim, como eu estou fazendo, vocês devem fazer. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Então, sejam imitadores de Cristo também. Façam o que eu estou fazendo, imitador de Cristo. Não seremos imitadores do Senhor na nossa força, na nossa capacidade, mas pelo Espírito Santo de Deus. Hebreus 2:11 diz, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Deus, nós pertencemos a Ele. E o Espírito Santo de Deus é santo. E Deus é santo. E é Ele quem nos santifica. E Jesus, através da sua obra na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para cumprir a justiça diante do Pai. E Ele nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós, para nos guiar a toda a verdade, para nos santificar através da palavra de Deus, através da comunhão com o Senhor, em oração, em adoração, nós podemos ser santificados. A ordem do Senhor para nós é: sede santos, porque eu sou santo. Esta é a ordem do Senhor. O Senhor não iria nunca pedir alguma coisa para nós que fosse impossível. O Senhor nunca iria pedir alguma coisa que nós não pudéssemos fazer. Sede santos, Ele diz, e nós podemos ser santos, e devemos ser santos, e precisamos ser santos, separado do que é mundano, carnal, pecaminoso, no poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus vem habitar em nós e nos capacita. Deus quer que experimentemos sua santidade, por isso Ele nos disciplina e orienta para andarmos no caminho estreito. Jesus disse que larga era a porta e largo o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E apertada é a porta, estreita a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E poucos são os que entram por ele. Jesus está falando que nesse caminho você não vai entrando cheio de coisas. É você e Deus. Cada dia, cada minuto, cada momento do nosso viver deve ser vivido para a glória do Senhor, como fosse nosso último momento.
Eu devo pregar como se fosse a última vez que eu iria pregar. Eu devo viver como se fosse meu último dia sobre a terra. Eu não posso pensar assim, se eu fosse morrer amanhã, então hoje eu vou acertar as coisas para estar bem com Deus amanhã. Eu tenho de pensar a todo momento que a qualquer segundo eu posso me encontrar com o Senhor. E manter o meu coração limpo, e manter o meu coração em santidade. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos disciplina para a santidade. Ele nos disciplina para conhecermos o seu caráter. Quando somos disciplinados por Deus, e Ele, como Pai, corrige para nos conduzir ao arrependimento e à santidade, como nos diz sua palavra. Em Deuteronômio 33, de 2 a 3, o Senhor chama o seu povo de santo. Santo. O povo de Deus é um povo santo. Nós temos essa responsabilidade de viver neste mundo de maneira santa, irrepreensível. Um dia, a santidade de Deus irá purificar inteiramente o universo e criará novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro 3:13. Um dia tudo será tão diferente. Já imaginou a gente vivendo em apenas amor, em total santidade na presença do nosso Deus? Ai, que coisa mais maravilhosa contemplarmos sua face, como Ele nos contempla. Vermos o Senhor tal qual Ele é. Isaías viu a santidade do Senhor, no capítulo 6, e ele disse, ai de mim, porque eu vou perecer. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros e meus lábios são impuros. Eu falo o que eu não devo, quando eu vi já falei. E Deus tocou em seus lábios com a brasa do altar. No Antigo Testamento, a brasa do altar era tirada lá de onde se fazia sacrifícios, o holocausto pelo pecado, e santificava. Mas é claro que não ia tocar a brasa do altar tocando nos lábios, ia queimar a pessoa. É no sentido espiritual que haveria esse toque. Mas no Novo Testamento, este toque purificador é do sangue de Jesus. Andar em santidade é andar debaixo do perdão do Senhor. É receber o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. E é permitir que o Espírito Santo nos conduza de glória em glória, de triunfo em triunfo, para sermos a imagem do Senhor. O povo de Deus constitui-se em nação santa. O povo de Deus é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, nação escolhida, povo, nação santa. Eu e você somos nação santa. Êxodo 19 diz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Este ouvir a voz do Senhor é para obedecer, é para cumprir o seu propósito, é para ser santo. O Senhor exorta seu povo à santidade. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Em Levítico 19, o Senhor fala sobre os animais santos, limpos, animais limpos, que o povo podia comer e aqueles que ele não podia, exatamente para trazer esse entendimento. Nem tudo eu devo comer. Não no sentido físico apenas, mas aquilo que vai alimentar a minha mente, aquilo que eu vou ler, que eu vou assistir, que eu vou participar, deve ser santo. A nossa vida deve ser uma vida santa, porque o nosso Deus é santo. Santo, santo. Você tem na Bíblia centenas de textos que nos mostram a santidade de Deus e a santidade em que devemos andar. Que Ele te abençoe ricamente e você possa ser
nação santa, povo santo, um homem ou mulher de Deus que anda em santidade, lavado no sangue do Cordeiro, perdoado e cheio do Espírito Santo. Amém.